Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Nós estamos aqui em Minas Gerais, dentro do Avicultor Mais, numa parceria com a Avimig, o estúdio oficial para as entrevistas do evento. E eu estou recebendo Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele, inclusive, além de resolver vários problemas sérios, ele cuida de problemas que dá na técnica aqui da televisão. Também é cozinheiro, né, Ricardo Santin? Muito. São muitas habilidades numa pessoa só. Não, isso eu não posso garantir, mas eu tento desempenhá-las bem, né? Como um bom churrasqueiro, né? Que cozinheiro nem tanto, mas churrasco eu sou bom. Churrasco manda bem. Um bom gaúcho tem que fazer churrasco direitinho, né, Ricardo? Sem dúvida. Ricardo reclamou que não tinha água, daí o pessoal da técnica ofereceu um doce de leite para ele. Ele é diabético, a gente já cortou o doce de leite aqui do... Ricardo, a avicultura brasileira vive um momento decisivo. De um lado, a superação técnica e coordenada de desafios sanitários, como a confirmação da influenza aviária em granjas comerciais e a manutenção do status livre da doença em tempo recorde. De outro, as pressões que não cessam, custo de produção, imagem no mercado externo, exigências ESG, desafios de bem-estar e agora um consumo interno mais moderado, pressionado pela renda. Para entender como o setor se reorganiza diante desse cenário e o que pode mudar, eu queria fazer um bate-papo com você aqui. Você veio fazer uma palestra para o público aqui de Minas Gerais, dentro do Avicultor. A gente já comentava um pouco antes de mais nada. Você participa desde que o evento era na garagem, né? Isso mesmo, pequenininho. Lá no subsolo da Avimig, da sede da Avimig. É um evento que cresceu. Acompanhei o evento também há mais de 17 anos, acompanhando o Turra como presidente, eu como assessor, né, e vi o evento crescer. E quando o Antônio Carlos decidiu sair de lá da garagem, fazer um evento maior, trazer outras proteínas, me consultou também, né? Ele disse, olha, eu vou fazer o modelo do Ciavis, eu quero perseguir um modelo um pouco maior. E eu fui um incentivador dele também, porque eu acho muito certo. Os eventos, apesar de ser regionais, o Avicultor agora, o Avicultor Mais passou a ser um evento nacional. Hoje nós temos os presidentes das entidades estaduais de todo o Brasil aqui. Do norte, do nordeste, do sul. Estão todos reunidos aqui conversando uma linguagem comum. O mais importante desses eventos é que essa troca de experiências faz o crescimento acontecer. Você consegue ver coisas novas. Hoje a gente viu palestras maravilhosas, não estou falando da minha, mas as que me antecederam, mostrando tecnologias, mostrando ações simples. Para aquela ideia também de não achar que é os outros que são os culpados do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Nós temos que fazer a nossa parte. E isso é muito bom, ver o avicultor crescer junto com a avicultura mineira e brasileira. Eu comentava hoje com o Antônio Carlos na entrevista, são 70 anos, é uma idosa que já está fazendo crossfit, né? Exatamente. A gente vê, um avanço no tempo em que a entidade se apresenta cada vez mais moderna, um evento cada vez mais moderno, e a avicultura aqui em Minas Gerais com resultados muito promissores, inclusive esse ano se unindo à piscicultura, né? Como que você vê essa união dos setores? Muito positivo. Aliás, é uma semente que a gente colocou lá no Ciavis, né? Salão Internacional de Proteína Animal. Primeira Ciave, sem S, que era só avicultura. Depois, quando a gente fusionou com a Bipex, né, e fez a BPA, que antes era o Babef, ficou Ciavis. Aí depois chegou o peixe, o boi, né, e o leite, e se transformou no Salão Internacional de Proteína Animal. A aproximação nesse Avicultor Mais, da avicultura e da piscicultura, que tem características muito idênticas, muito parecidas do sistema de integração com o pilar da produção. Hoje já tem aqui muitos piscicultores que são independentes, naturalmente, mas já começa a criar-se a cultura da integração também no sistema da piscicultura. E aí você tem equipamentos, você tem insumos, você tem vitaminas, você tem aminoácidos, você tem as enzimas que têm uma certa, claro, cada espécie tem as suas características, mas elas estão preparadas. Os setores estão preparados. Você tem as duas empresas de equipamentos, empresas que acabam trabalhando nessa cadeia do agronegócio, e aqui, especialmente, avicultura e piscicultura é uma coisa muito positiva, e espero que logo venha também a suinocultura, como a gente fez lá, e a própria bovinocultura de leite, que aqui em Minas é fortíssima. Claro que tem as suas próprias feiras, mas não custa nada estar aqui também. É aquilo que o João Sampaio dizia lá no Ciavis, é o one-stop shopping. Aí quando você vem aqui, você encontra tudo no mesmo lugar, e esse é o princípio. Exato. Santin, na sua palestra você apresentou um panorama da avicultura de corte e postura em 2025. Qual é, na sua visão, o maior ponto de atenção para o setor nesse momento? É custo, imagem, consumo, ou o risco é a acomodação? O
ponto principal é a biosseguridade. Vou voltar naquele que você ainda não falou, mas está lá. Esse é o ponto principal. A biosseguridade é mata. Você veja, infelizmente, nós só tivemos que perder 17 mil aves num universo de 25 milhões de aves abatidas por dia, de 6,5 bilhões de aves produzidas por ano. O abate sanitário cedeu de 1.700 aves, 15 mil delas pereceram. Os Estados Unidos já perdeu 170 milhões de aves, a Polônia 11 milhões, ou seja, esse é o grande desafio. Agora, além disso, o custo de produção, pelo menos para esse ano, ele está ainda estável, então ele não é um problema para nós, né? A imagem do Brasil sai fortalecida nesse ponto, quando o mundo vê que a gente teve um caso único, exclusivo, isolado e controlou, não deixou espalhar. Porque o medo todo disso, e é preciso mudar a cabeça, mentalidades, para de pensar como 40 anos atrás e mudar de parar o comércio e tudo mais, mas isso foi gestado lá no passado para tentar proteger que o vírus não fosse de um país para o outro. Hoje o vírus está indo voando, né? Mas esses também são desafios. Mas mais do que tudo, nós temos que pensar ao médio prazo. E aí sim, é o que eu coloquei, inclusive, na minha apresentação, problemas estruturais, da gente ter mais berços, berços de portos, os portos possam ter condições de receber navios maiores, os calados sejam superiores, que a gente tenha investimento em energia, produção de energia limpa, aderindo ao ESG. Nós já somos muito sustentáveis, mas cada vez mais energia fotovoltaica ser incluída. Aqui em Minas tem grande polo de produção de energia solar, né? Você tem a energia eólica, você tem, no caso da suinocultura, a biodigestão com uma presença muito mais forte. Também no setor da postura, hoje os biodigestores produzindo biometano, é muito interessante e é muito presente. Eu acho que esses são os pontos que a gente tem que olhar para o futuro. Olhar um futuro que nos traga mais estabilidade. Estabilidade, por exemplo, com relação aos grãos. Que eu possa trazer grãos do Mato Grosso do Sul, para a região sul, para Minas, com maior facilidade, com maior ferrovia, ajudando o escoamento da produção e dando mais competitividade aos nossos produtos. Ricardo, essa questão da reação do Brasil à influenza aviária mostrou muita maturidade institucional e uma blindagem internacional. Então, assim, a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo, né, assistindo as palestras em vários eventos em todos os lugares do país, e a gente sempre ouviu, né, você e as lideranças do setor, falando sobre o bom trabalho que o Brasil já realiza na questão da biosseguridade e essa ação sobre esse foco que aconteceu no Rio Grande do Sul mostrou que não é só discurso, não é um discurso vazio, né? Que o setor está realmente organizado. Você acha que a gente segue, se houvesse um novo caso, a gente consegue responder com a mesma eficiência? Esperamos que sim, né? Eu já dei muitas palestras, né? O próprio Luiz me levou a fazer uma palestra no Wanda Stadium, lá na Espanha, uma das melhores que eu fiz. E sempre falei, às vezes as pessoas dizem, o Brasil acho que está escondendo alguma coisa. E nós mostramos que não, que a gente foi transparente desde a primeira chegada em aves silvestres, litorâneas. O ministro Fávaro agiu rapidamente, junto com o secretário Goulart, Alain, com o secretário Luiz Rua, agora do Comércio Exterior, trabalhando, fazendo essa disseminação de informações e sendo absolutamente transparente e honesto. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse jeito. O governo teve a resposta. Tem estados que têm menos condições que o Rio Grande do Sul? De fato, tem. E eu bato na madeira, né? Não quero que volte nenhum caso a mais para a gente testar outros estados, mas vamos continuar a fazer o mesmo trabalho que a Asgav lá no Rio Grande do Sul fez junto com o Fundesa e a Secretaria Estadual de Saúde, onde desenvolveram um programa digital de dados e de controle das propriedades que estão lá, o que possibilitou eles em 12 horas, 24 horas já ter resposta imediata, dizer quantas propriedades tinham ao redor do foco, quantos animais tinham ao redor do foco, que fizeram as visitas, que foram lá olhar. Então, isso foi algo que foi preparado há mais de 5 anos atrás. A Asgav investiu mais de R$1 milhão nesse programa, feito junto com a Universidade de Santa Maria. Queremos levar esse exemplo para todos os estados, queremos fazer, como aqui em Minas agora já tem, o Fundo Estadual de Defesa. Eu vim aqui, junto com o Antônio Carlos, criar o fundo, que não tinha. Ou seja, hoje já tem um fundo que pode dar resposta imediata. Os estados, na sua maioria, estão muito bem preparados. Alguns, infelizmente, ainda não têm o fundo, mas eu creio que as indústrias, nós vamos estar, a própria BPA, nós estamos preparados e, acima de tudo, vamos trabalhar para que todos estejam preparados no mesmo nível de resposta, mostrando que o Brasil
como uma unidade total, embora seja um país continental, tem o mesmo Ministério da Agricultura, com a mesma capacidade, com a Secretaria da Agricultura, que tem tanta capacidade como teve a do Rio Grande do Sul, e as empresas que estão ali naqueles estados, elas são capazes de, junto com o governo, trabalhar e debelar esse surto e controlar através de biosseguridade. Inclusive, a gente recentemente teve uma experiência lá em Bastos, né, na questão de uma contenção. Foi feito um treinamento, levados profissionais dos serviços oficiais de outros estados para lá. Eu conversei um pouco com algumas pessoas que estiveram lá nesse evento. Como que foi esse trabalho lá? Bem, foi muito bom. Tenho que primeiro parabenizar a Cristina e o Sindicato Rural de Bastos, que fizeram, toda a associação de produtores lá, que promoveram o início dessa atividade junto com a APA, mas a BPA também apoiou. Nós apoiamos, ajudamos a trazer um dos palestrantes, conversamos com eles para que abrissem vagas para as entidades dos outros estados. Então estava lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso, estava toda a avicultura do Brasil, participou desse simulado, que fez um treinamento para que a gente pudesse fazer o abate humanitário, para poder fazer o sacrifício das aves dentro dos padrões de bem-estar, né, e protegendo as demais aves, porque esse é o grande papel dessas ações, tentar fazer com que seja rápido e não deixe o vírus se espalhar. E foi bom. Mais do que tudo, você tirou algumas conclusões de algumas coisas que se tinha em teoria e que você viu que na prática é mais difícil. Não é impossível de fazer, mas é mais difícil. Então, isso faz com que você tenha o crescimento do setor como um todo em termos de preparação. Vai ter uma preparação mais com base na realidade, mais pragmática, olhando, por exemplo, eu não posso esperar que um caminhão chegue com gás 3 dias depois de que teve o surto. Então, eu vou ter que achar uma alternativa disso. Como é que eu faço essas situações? Foram situações que foram praticadas de maneira simulada, mas com os maiores especialistas do mundo. E isso faz com que o Brasil consiga ficar mais seguro e melhor preparado para eventuais voltas. Não quero que tenha, bato na madeira, mas pode ser que aconteça de novo. Se acontecer, nós vamos estar preparados. Ricardo, já indo para finalizar, para eu te liberar, porque o pessoal fica esperando que você venha para cá. Sua agenda é super corrida no exterior, a gente sempre conversa, então já vou te liberar. É um prazer falar contigo e você tem tempo de Não, você está sempre disponível, eu só tenho a agradecer, mas eu também tenho que aprender a dividir você com o restante do público. Santinho, o Brasil, ele segue como o maior exportador de carne de frango do mundo, mas essa liderança ela é de fato estratégica, ou estamos apenas vendendo volume sem garantir posição no futuro? O que falta para transformar essa vantagem em hegemonia? Hegemonia é meio uma palavra complicada. Eu não vou falar em hegemonia, mas ela é hoje um protagonismo bastante sólido. Quando eu olho os nossos concorrentes principais, e aí eu nomino os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador, e a Europa como um todo, que é o terceiro maior exportador, eles juntos não fazem somados não dão o volume que o Brasil exporta. Veja a presença nossa. A Tailândia, que é o quarto maior exportador, a sua exportação é menor que 25% das nossas exportações. Ou seja, o Brasil tem sim, não vou usar hegemonia, mas tem um protagonismo muito importante e muito sustentado. Sustentado no seguinte sentido também. Nós agora mostramos que a maior ameaça que seria era dar uma influenza aviária no Brasil, se espalhar e matar muitas aves, e nós não temos local. Nós mostramos que sabemos controlar. E isso eu tenho certeza, já dizia antes desse caso. Se der doença no Brasil, não se espalha, porque nós temos biosseguridade, nós treinamos, nós trabalhamos e investimos muito dinheiro nisso. Vi hoje a palestra da Luciana Dalmagro, lá do Vida de Granja, ela ensinou o quanto ela investe para fazer proteção. Ou seja, os nossos produtores colocam dinheiro, cuidam disso, então não vai ter. Agora, o protagonismo do Brasil, ele não é ameaçado por qualquer país. O cara não tem terra, assim, terra à vontade, água, disponibilidade e proximidade dos grãos. E mais do que tudo, um povo vocacionado a produzir alimentos. Nós temos um povo vocacionado a produzir alimentos que se dispõe a vir nos eventos, a olhar palestras, a também mostrar o que está dando certo para os concorrentes. Por quê? Porque enxerga o Brasil saindo como um todo, como um país que tem importância na segurança alimentar global. Hoje nós temos, veja que o Brasil, por causa dessa influenza, alguns governos com pensamentos atrasados e às vezes até de protecionismo, estão fazendo seus consumidores pagar mais cara a comida. E o Brasil não quer isso. Nós não queremos
ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, queremos ganhar estabilidade, fazendo renda, naturalmente, porque merece, o produtor merece ganhar renda, a indústria merece ganhar renda, todos que estão na cadeia merecem ganhar, mas ninguém quer fazer exagero de ganho, quer ter estabilidade e ajudar, acima de tudo, na segurança alimentar. Ricardo, sua mensagem final. A minha mensagem final é de fé, de confiança no trabalho, acima de tudo de orgulho. Quando eu olho, primeiro é de agradecimento a Deus por ser o representante desse setor, estar momentaneamente aqui no lugar de tanta gente boa, de tanto produtor e produtora da granja que faz coisa bem feita, de tanto trabalhador de fábrica, de tanto dono de empresa, de tanto dono de equipamentos, de vitaminas, de uma cadeia imensa de mais de 4 milhões de pessoas, é agradecer e assim de ter orgulho. Orgulho de estar representando um setor tão forte, tão importante para o Brasil e para o mundo, porque a gente fazendo bem o que a gente faz, a gente está ajudando milhões de pessoas mundo afora. Isso então é a minha mensagem final, continuar fazendo a coisa certa, fazer bem feita, cuidando da nossa produção, cuidando da biosseguridade e garantindo, acima de tudo, sustentabilidade desse negócio que é muito bom. Ricardo, obrigada pelo seu tempo, por nos atender mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Vocês são parceiros de primeira hora. Contem comigo sempre. Você não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar as melhores notícias do setor.